E quando se trata, continuando, né? Quando se trata da manutenção, então surge esta pergunta: até quando é necessário realizar essa manutenção? Por quanto tempo nós precisamos fazer, né? Estar preocupados, né, com essa manutenção? E obviamente, né, é algo que temos que ter muito claro, né? Eu vou explicar agora a seguir o porquê que a manutenção precisa ser para toda a vida, né? Não tem um momento em que a gente possa estar pronto para dizer, bom, agora, né, não preciso mais de manutenção. Mas por quê? Porque a gente nunca vai estar bem, que esse é o que muitas vezes está no imaginário, né, das pessoas, e por isso se recusam a pensar numa manutenção de forma mais permanente, né, por entender que se trata de estar, né, admitindo ou pensando que não se está bem de verdade, quando na verdade não é isso, né, como vamos ver agora. Então, quando falamos de manutenção, né, de tempo de manutenção, nós estamos falando principalmente, né, de duas questões fundamentais: da doença ser incurável e de que há mudanças, né, na estrutura de vida, certo? Agora, que significa cada uma delas, né? Vamos começar pela doença incurável, certo? Que inicialmente eu já posso adiantar para vocês que é um termo que eu não gosto, dessa questão de doença incurável, certo? Só que eu mantive esse termo aqui porque é o termo que mais se utiliza no meio, então para que possam identificar talvez com aquilo que vocês já estão mais habituados a falar. O primeiro de todos, porque o termo doença ele é muito simplista, certo? Um termo que resume demais um problema que é bastante mais complexo, que a gente poderia pensar, né, muito mais como um transtorno do que como uma doença. Tanto é que o nome mais atual, né, academicamente, é o transtorno por uso de substâncias, o TUS, certo? Já não é uma doença, certo? Porque a doença é algo muito mais específico, muito mais pontual, que afeta, né, especificamente um ponto, um órgão, né, que tem seus sintomas, tudo, que pode ser muito grave, obviamente, mas que é algo mais específico, né? Que obviamente toda doença afeta outras áreas da vida da pessoa, mas quando se pensa na dependência química, nós estamos pensando num problema mais global, certo? Algo que está relacionado com vários fatores, que afeta muitas áreas da vida, que se interrelacionam tanto nas causas quanto nos efeitos e também no tratamento. Tá? Então, o termo adequado, conceitualmente, hoje seria transtorno, não doença. Tá? E incurável, o problema do conceito de incurável é que também foi entendido muitas vezes de duas maneiras, certo? Uma, isso talvez as famílias têm mais dificuldade, né, nesse termo, porque muitas vezes quando se pensa em incurável se remete à ideia de que então não tem cura, de que é o mesmo que então a pessoa não vai melhorar nunca, né? Não tem recuperação, não tem saída então para o meu filho que está na droga, não tem, né, como que ele vai se recuperar se a doença é incurável, né? Então primeiro vem essa concepção, essa ideia inicial da não recuperação, que obviamente isso não é verdade, né? E segundo, a questão de incurável também, né, como conceito de manutenção eterna, também tem sido muito mal utilizado dentro daquela cultura do tratamento moral que eu expliquei já no sexto passo, tá? Como forma, né, de acabar impondo, até de forma bastante coercitiva, né, agressiva, muitas das coisas dos processos de tratamento, como se a pessoa, então, uma vez sendo portador de uma doença incurável, ele estivesse, né, com um tipo de maldição que ela vai, né, ser adicto o resto da vida, que vai se comportar como um adicto o resto da vida, que a palavra adicto também
é algo que já, pelo menos em português, não se usa, né? É um termo que em inglês e em espanhol ainda é utilizado, né? Muito, mesmo academicamente, para a dependência química, mas no Brasil, né? Acabou ganhando uma conotação um pouco negativa, um pouco pejorativa e não acadêmica. Então não se utiliza, né, a palavra adicto e adicção tanto mais no meio acadêmico, tá? Mas o ponto é que essa questão do incurável também muitas vezes serve para justificar a imposição, né, de uma série de condutas e uma série de regras que não necessariamente são positivas, né? Então, como a pessoa é adicta por resto da vida, então vai ter que fazer o que a equipe da clínica, da comunidade determine, vai ter que fazer o que alguém imponha, que aí voltamos, né, nesse conceito do tratamento moral. Então, esse preâmbulo aqui é para entenderem por que eu utilizei, né, a doença incurável como termo, mesmo, né, eu sendo contra essa terminologia, eu não concordando, né, técnica e eticamente com essa forma de apresentação. Porém, é um conceito, né, que o problema não está nem no termo propriamente, mas no uso que foi feito dele ao longo do tempo. Mas vamos entender agora, então, de que se trata, por que isso está aqui. Então, de fato, a dependência química é incurável, no sentido de que não chegaremos a um momento em que não estejamos mais sujeitos a uma recaída. O que significa que uma doença qualquer, tá, é incurável, né? Como doenças autoimunes, por exemplo. Significa que a pessoa, ela mesmo estando com a remissão dos sintomas, certo? Mesmo não tendo mais sintomas da doença, ela pode, em algum momento, se as circunstâncias forem favoráveis para isso, ela pode voltar a apresentar os sinais e sintomas dessa doença. Ela não está, né, totalmente remida, né, dessa doença. Ela, embora não esteja apresentando sinais e sintomas, né, que são o que determinam que uma doença está ativa, vamos dizer assim, no indivíduo, no organismo, a doença está lá de alguma maneira, né, adormecida, latente, né, com possibilidades de se manifestar novamente. Tá? Tem muitas doenças que não, depois que você cura a doença, ela desaparece, ela não vai haver uma recaída, a não ser que a pessoa, né, vamos pensar aí num vírus, numa bactéria, algo do tipo, a pessoa se contamina de novo, mas muitas vezes já desenvolveu anticorpos, então é mais raro disso acontecer da mesma intensidade, da mesma forma. Então, o fato de ser incurável não significa que precisamos nos comportar de forma persecutória pelo resto das nossas vidas, mas sim que não podemos desconsiderar as questões básicas que digam respeito ao nosso problema, certo? Ou seja, então eu posso vir a recair a qualquer momento, porque eu sou um adicto e a minha doença é incurável. Não é isso. Não é que você pode recair a qualquer momento. É que tem condições internas e externas, que é o que chamamos de fatores de risco, né, que vocês já viram, que podem contribuir com que esses sinais e sintomas reapareçam, mas muito dificilmente esses sinais e sintomas de qualquer doença reaparecem sem algumas condições específicas favoráveis para isso, entende? Então, não é uma coisa que vai surgir do nada, é uma coisa que vai a volta, né, dos sintomas é resposta, né, muitas vezes a exposição a essas situações de risco. Tá? E a exposição, né, bastante frequente, não é? Dificilmente uma única exposição, né, pode significar a volta do problema totalmente. Por este motivo, da mesma forma que a dependência química não tem um ponto final em nossa vida, a manutenção tampouco deve ter, certo? Isso não significa, de novo, tá, que a pessoa tem que ficar, né, o resto da sua vida, né, numa paranoia em relação à dependência química. Que esse é um ponto
né, que eu sempre ressalto, e eu já falei sobre isso, né, no curso, mas vou ressaltar de novo aqui, porque eu acho que um ponto extremamente importante que é a questão da força centrífuga e centrípeta. Não sei se você vai lembrar, né, que eu já falei disso, né, bem no início do curso, mas o ponto é assim, né, lembram que até dei o exemplo, a força centrífuga, aquela da máquina de lavar roupa, né, que gira e a roupa se afasta do centro. Então, por isso se chama centrífuga. Tem um centro e os objetos se afastam do centro com essa força giratória. E nós temos a força centrípeta, que é exatamente o oposto, né? Por exemplo, a gravidade, né? Que é uma força que atrai os objetos para o centro, certo? Durante a vida da dependência, durante a vida ativa, né? A droga, o álcool produziram, né, uma força centrípeta, né? Como se fosse uma força gravitacional muito intensa, e a vida do dependente, né? A nossa vida ficou girando em torno desse centro, né? Assim como, por exemplo, né, com a questão da gravidade, os objetos giram em torno do outro que está, né, produzindo esse efeito gravitacional, como a Terra gira em torno do Sol, como a Lua gira em torno da Terra e assim por diante. Então a nossa vida ficava, né, com esse foco, né, sendo atraída permanentemente para esse centro da nossa vida. Quando a gente faz dessa questão de doença incurável algo excessivo, né, quando se interpreta dessa maneira mais moralista e se aceitam ou se admitem, né, essas coerções, né, essa pressão permanente, o que a gente acaba fazendo é inverter essa força centrífuga para uma força, essa força centrípeta, né, para o centro, para uma força centrífuga, ou seja, de se afastar do centro, e aí tudo que a pessoa vai fazer na vida acaba sendo para não usar droga, para evitar a questão da droga. E aí você vê pessoas que têm, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos, não, já de caminhada, ainda com um discurso do tipo, ah, não, eu sou adicto, eu me comportei assim porque eu sou adicto, eu não vou fazer isso porque eu sou adicto, e assim por diante, a pessoa tendo, né, a bandeira da adicção, né, eu estou chamando adicção porque é a maneira como falam, né, essa linguagem que muitas vezes se utiliza nesse tipo de situação, né, estão dizendo que por ser adicto, né, tem comportamentos ou não tem ainda depois de tanto tempo. E isso, tá, claro que é muito melhor do que estar usando droga, sem dúvida. Porém, o ponto é que essa pessoa está, né, nesse processo de força centrífuga, tá? Ou seja, a vida dessa pessoa continua estando focada na droga, só que agora não mais de forma centrípeta, e sim de forma centrífuga, ou seja, com movimento, né, de fuga da droga, de evitação da droga, que obviamente que no início do processo é fundamental, mas o problema é que depois de muito tempo, o centro da vida dessa pessoa já deveria ser outro, não deveria ser mais a droga. O que deveria motivar a pessoa a fazer ou não fazer coisas depois de um tempo de recuperação não é mais ser adicto ou não ser adicto, recair ou não recair. O foco, o centro da vida deveria se deslocar para algo muito mais relevante, né, e mais saudável do que somente a droga. Tá? Por isso, muitas vezes, pessoas que mantêm esse padrão de comportamento também estão muito próximos do conceito que já falamos também no começo, de drogado seco, né? Ou seja, da pessoa que ela está em abstinência, porém mantém muitas das características de comportamento interno e externo, né, das emoções, do comportamento, das relações que mantinha durante a vida de ativa, né? Então, não é uma crítica às pessoas que têm esse tipo de comportamento, até porque é muito provável, né, que essas pessoas que mantêm esse tipo de comportamento, esse tipo de relação centrífuga com a droga, né, mantendo ainda a droga no centro, elas façam isso porque aprenderam isso, não por mal.
Não é que a pessoa escolheu, né, fazer isso, é que a pessoa aprendeu que era essa maneira, né, que ela necessariamente ia ter que ficar, né, sofrendo o resto da vida por causa da droga. E que tudo bem, a pessoa entendeu que esse era o caminho e está fazendo um esforço heróico até para conseguir suportar esse peso de continuar brigando diretamente com a droga, né, e com a vontade tantos anos depois, né. Quantas vezes ouvi pessoas dizerem, faz 10 anos que eu não uso droga e todo dia eu tenho muita vontade, mas eu mato um leão por dia, né? Mas não era para ser assim, certo? Eu já disse isso no curso, vou repetir, né? Não era para você ficar sofrendo o resto da sua vida por causa disso. É como você dizer, olha, eu terminei com minha namorada faz 10 anos, mas todo dia eu tenho saudade dela e todo dia eu sofro porque estou longe dela, mas eu consigo me manter longe. Isso não é saudável. Não dá para dizer que essa pessoa, né, seguiu sua vida, que essa pessoa superou essa relação. Não dá para dizer isso. Entende? Ela está ainda fazendo um esforço muito grande só para não voltar com essa pessoa, ou aqui no caso, ainda fazendo um esforço muito grande para somente não usar droga. É muito pouco, e é isso que nós vamos ver agora nesse passo, né? Que todo esse esforço, única e exclusivamente para não usar droga, é muito pouco, é muito esforço para pouco resultado, certo? E volto a dizer, as pessoas que fazem isso normalmente porque aprenderam que era assim, tá? Não estão fazendo isso de maldade. E as pessoas que ensinam você a fazer isso também não estão fazendo isso por mal. Elas estão ensinando isso porque foi o que elas aprenderam. E de alguma maneira é o que tem funcionado para a vida delas e funciona no sentido de que fica melhor do que estava antes. Por isso eu disse, é melhor do que estar usando droga sem dúvida, tá? Porém, poderia se otimizar todo esse esforço enorme que essa pessoa está fazendo para ter muito mais ganho do que apenas a abstinência, que é um ganho importante, sem dúvida, mas é pouco perto de tudo que se pode conquistar, né, dentro desse processo de recuperação. Então, vamos adiante com essa conceituação, porque o que acontece? Assim como o diabético, por exemplo, né, que é uma outra doença que até o momento é incurável, o dependente químico pode ter uma vida normal, desde que tomando os cuidados necessários, certo? Vida normal, claro que para o dependente muitas vezes vai vir na cabeça, então posso beber, então posso usar droga. Não, quando falamos de vida normal, é uma vida boa, uma vida de qualidade, poder ter uma qualidade de vida, né, mesmo sendo diabético, tá? Porém, o que o diabético precisa fazer para ter essa vida normal, essa vida boa? Bom, precisa regrar a sua alimentação, é uma questão fundamental, não? Todo mundo sabe, se comer muito açúcar, se comer, né, muitos, né, alimentos que produzem, né, muito carboidrato que se converte em açúcar, né, em glicose, depois no organismo vai ter problema, com certeza, né? E precisa fazer o teste, né, de preferência, depende do estágio em que se encontre, diariamente, semanalmente, enfim, mas precisa estar testando a sua glicemia de forma bastante frequente para avaliar em que nível que está e se precisa tomar algum cuidado especial. E dependendo da gravidade, não, dependendo do nível em que essa pessoa esteja na diabetes, ela pode se tornar, né, insulino dependente, ou seja, precisa tomar insulina diariamente, né? E, no geral, para o diabético, tomar insulina diariamente pode ser um procedimento simples, né? Ele mesmo se aplica, né? Tem melhorado bastante as técnicas de aplicação, menos invasivas, com menos, né, com menos danos locais, né? Porque obviamente estar se injetando algo diariamente machuca, né? A pele, os tecidos, então tem havido avanços importantes nesse sentido, tá? Mas o ponto é que, bom, o diabético ele vai, pelo menos até o momento, né, até que a ciência não descubra, né, que pelo jeito está bastante perto, já tem alguns estudos importantes em andamento nesse sentido, né,
de que a diabetes pode vir a ter cura, sim, mas por enquanto é um exemplo que nós temos, né, de que uma pessoa diabética, ela não precisa morrer de diabetes, ela não precisa ter consequência grave da sua diabetes, porém ela precisa ter cuidados, certo? Só que a vida do diabético não tem que girar em função de ser diabético, como eu disse, da questão do adicto, né, por resto da vida. O diabético ele vai ter que lembrar que é diabético naqueles momentos, naquelas circunstâncias em que haja uma relação direta com isso. Depois não é um diabético. E você também não vai encontrar um diabético, né, que chegue em você e fala: oi, tudo bem? Eu sou Pablo, eu sou diabético. Né? A não ser que ele esteja num consultório médico, num ambiente, né, em que a diabetes seja, né, o tema, né, o motivo de estar lá. Né? E já o dependente tem também, talvez, um resquício disso, dessa ideia de incurável, do ser adicto, né? Começa a se apresentar como adicto em todo lugar. Tá? Se você está no grupo da ADNA e você chega e fala: olha, eu sou fulano, sou um adicto, sou um alcoólico, você está no grupo, legal, porque tudo bem, dentro daquele contexto, tá? Aquilo até faz sentido, embora não faz nem sentido também, porque se você está lá, se supõe que é por esse motivo, né? Como o diabético ir num grupo de diabetes no hospital e dizer que ele é diabético, se supõe que sim, ele já está lá, senão nem estaria. Mas, enfim, quero dizer, dentro daquele contexto, ainda faz sentido se apresentar como um adicto, como um dependente. Agora, em todos os outros lugares, a pessoa não tem necessidade nenhuma de ficar se apresentando, não, por meio daquela característica, né? Porque nós temos muitas características. É como eu dizer: olha, eu sou filho de fulano, irmão de fulana. Depende do contexto em que estiver, esse tipo de apresentação até faz sentido. Tá? Então, sei lá, eu vou numa festa de uma amiga da minha irmã, que ninguém me conhece, mas é a minha irmã, que é a pessoa conhecida dentro daquele grupo. Aí eu vou falar: olha, eu sou irmão de fulano. Aí, nesse contexto, faz sentido. Em outro, para que eu falaria isso? Entende? E assim por diante. Então, essa questão de utilizar, né, o adicto como cartão de apresentação também não é uma coisa, né, necessariamente muito saudável quando a gente generaliza isso para todas as nossas relações, para todas as situações em que a gente se encontra, e isso é muito comum de ver, certo? Então, tá, não é a questão de esconder também, certo? Mas é a questão da privacidade, é uma característica nossa, não é a única, e não é a principal, dependendo do lugar em que a gente se encontra, tá? E assim, enfim, e aqui a gente poderia estender muito isso, né? Vou dar um último exemplo dessa situação, tá? Muita gente pergunta se, quando principalmente no processo de reinserção social, quando já está terminando o tratamento, muitas vezes me perguntavam, né? Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu preciso falar que eu sou um adicto? Eu falo que eu sou dependente químico, tá? De novo, né? Como se vamos dar a mesma situação. Se você é diabético e você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai falar que você é diabético? Qual seria a sua resposta a essa pergunta, né? Se alguém perguntasse para você isso: olha, eu sou diabético e eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu falo que eu sou diabético? Né? A resposta seria: bom, se alguém pergunta, você fala. Se não, por que você tem que falar? Não é que você está escondendo, que não cabe nessa situação você, né, fazer uma relação de todas as suas características, a não ser que perguntem e que seja relevante de alguma maneira. Óbvio que com a dependência química é diferente, porque o preconceito, né, e o julgamento moral e social que pode haver por falar que é um dependente químico é bem diferente do que pode falar que falando que é um diabético. Mas o que eu quero dizer é que é uma característica e não a única, e portanto a gente não precisa ficar ressaltando isso o resto da nossa vida, certo? A gente tem outras características também, né? E desde que a gente tome os cuidados necessários,
que são todos os que a gente está vendo até agora, tá? Porque todo o programa de 12 passos ele é um processo inteiro de cuidado, de evitar situações, de ter, né, capacidade de avaliação, o que vamos ver agora, né, no 10º passo, né, como a gente avalia, como que nós conseguimos manter, né, essa autoavaliação diária. Justamente, né, o 10º passo está muito relacionado com esse teste diário de diabetes, como está a nossa glicemia, certo? Mas é aquele momento, certo? A gente não precisa viver só em função disso, tá? Pelo menos não por resto da nossa vida. No início, tudo bem, porque o início da recuperação é muito mais difícil, mas depois, não. E aqui temos, na verdade, agora, na minha concepção, né, a real razão, o verdadeiro motivo de por que a manutenção precisa ser para a vida toda, que não tem a ver com a questão da doença, tá? Mas tem a ver com mudança da estrutura. E isso sim, para mim, é a verdadeira, né, o verdadeiro motivo da manutenção ser eterna, ser permanente. Quando concluímos o tratamento, quando iniciamos, né, o processo de recuperação, seja nos grupos ou em tratamento mesmo, a nossa vida tinha uma estrutura material, familiar e social determinada, que com certeza irá se modificar ao longo do tempo. A estrutura interna que desenvolvemos pode ser suficiente para a estrutura externa que tínhamos, né, até aquele momento, tá? Ou seja, vamos pensar assim, né, eu vou falar já melhor disso. Quando você inicia o tratamento, o grupo, quando você está nesse processo inicial, né, o nível de responsabilidade, se você está casado com filhos ou não está, o emprego que você tem, o que você sustenta à sua volta, é uma coisa geralmente bastante reduzida, porque, né, um dependente químico na ativa, ele tem uma capacidade bastante baixa de conseguir manter essa estrutura externa, tá? Alguns conseguem um pouco mais e muitas vezes se agarram disso para não admitir o problema, como vimos no primeiro passo com as meias vitórias, tá? Mas no geral essa estrutura que a pessoa sustenta é muito pequena, né? Porque mal sustenta a si mesmo, tanto materialmente quanto emocionalmente, quanto as suas atividades. Alguns, né, depende do estágio, né, em que se encontre essa dependência, podem até conseguir ter uma estrutura maior, tá? Que aí são casos que estão menos graves, e aí sim a pessoa pode ter uma família, um emprego, pode, enfim, ter uma estrutura mais organizada, mas é uma estrutura que com certeza, né, a ideia é, né, que vai aumentar com o passar do tempo, porque na medida que a pessoa está bem, ela vai reorganizando a sua vida e vai melhorando essa estrutura. Quando essa estrutura aumente ou se modifique, como consequência natural da passagem do tempo ou da evolução da pessoa, aquela estrutura interna pode se tornar insuficiente, precisando ser revista e fortalecida novamente, certo? O que significa isso? Tá? Eu vou explicar agora. Por que essa pessoa pode aumentar, essa estrutura, né, pode aumentar ou se modificar? Né? De que maneira isso aconteceria? Então, novos empregos, iniciar relacionamentos, constituir família, iniciar estudos, trazem novas exigências e responsabilidades que exigem estruturas maiores e reforçadas, certo? E se espera, né, é muito esperado que uma pessoa que está num processo de recuperação, ela comece a ter esse tipo de mudança em sua vida, né? Às vezes estava num emprego muito aleatório, que agora arrumou um emprego melhor, com mais responsabilidade, que ganha mais, está num relacionamento mais sério, ou se já tinha uma família, agora, né, está numa postura mais responsável e de fato ela está, né, cuidando, mantendo, né,
a sua família, ou iniciou, né, um novo estudo, começou uma faculdade, retomou o ensino médio, enfim, né, coisas que vão exigir dessa pessoa, né, uma estrutura emocional, uma organização de vida muito maior do que ela tinha antes. Tá? É como se a gente fez uma construção para um andar de uma casa e a gente vai fazer um sobrado agora, a gente vai colocar, né, um segundo andar, né, a gente vai precisar reforçar essa estrutura de base. É obviamente que numa construção dificilmente dá para fazer isso, mas tá, na vida dá para a pessoa ir reforçando, né, a fundação, a base, para poder ir colocando mais peso em cima. E entendam que não é um peso de problema, não é que a pessoa a vida fica mais pesada porque fica pior. Não, fica melhor. Por que é tão comum, né, a pessoa recair quando está dando tudo certo? Que é um dos paradigmas, né, da recuperação. E muita gente diz, mas como? Agora que estava tudo certo, a pessoa vai recair? Justamente, porque agora que estava dando tudo certo, agora que arrumou um emprego bom, que voltou a estudar, que está num relacionamento bom, agora que as coisas estão dando certo, o peso aumentou. E como essa pessoa não reforçou a estrutura cedeu, não aguentou. Tá? Não porque fosse ruim, mas porque ter uma vida organizada tem um peso. Né? Tem mudanças que podem acontecer na vida da pessoa também, que podem exigir uma estrutura mais reforçada da que tinha antes. Né? Por exemplo, tá, vamos pensar alguém que mora com os pais e vai morar sozinho, ou perde os pais, ou o pai, a mãe, enfim, aquela pessoa que mantinha, né, economicamente, que dava sustento, pode acontecer, né? Então essa pessoa vem a falecer, vem a faltar, aí a pessoa vai ter que desenvolver um recurso diferente, vai ter que se reorganizar para isso, tá? Pode ser que esteja num relacionamento que não era bom, a pessoa separa, inicia outro relacionamento, inicia uma vida, né, solteira, e aí também isso exige uma reorganização, tá? É uma infinidade, a vida é dinâmica, uma infinidade de possibilidades que tem, que a pessoa pode modificar a sua vida para melhor, mas que vai exigir, né, uma estrutura melhor também, certo? Porque quando a gente pensa em manutenção, a gente normalmente pensa em problema, em coisa ruim, e esquece que a coisa boa também exige manutenção, que a mudança positiva, melhora na qualidade de vida, exige reforçar a base. E por isso, né, como eu acabei de dizer, é tão comum, né, a pessoa recair quando está tudo dando certo. Tá? Que é o que é geralmente incompreensível. O que se fala, né, de voltando, aquela moralidade, aquela coisa toda, né? Que se fala da pessoa que recai quando estava tudo dando certo? Ah, ele recaiu porque guardou reserva. Ele recaiu porque no fundo tinha vontade de usar droga. Ou os outros, né, os profetas, né? Ah, eu sabia. Esse cara estava na cara que ia recair. Oh, eu tinha falado. Aí vem as conjecturas, né? Mas, no geral, não tem nada a ver com isso. No geral, é justamente o ponto de que a pessoa cresceu, estruturou e não manteve, não fez o reforçamento dessa base, que vai precisar, para dar esses passos, muitas vezes de uma ajuda, vai precisar de um processo terapêutico externo, né? Assim como a pessoa, né, diabética continua precisando de algum tipo de tratamento ou acompanhamento ou de insulina, né? A pessoa que está em recuperação também pode precisar de uma terapia, não aquela terapia por resto da vida, mas eventualmente ter um aconselhamento, um processo mais curto, estar com seu padrinho, com pessoas de confiança, tá? O problema do padrinho nesse ponto, né, como eu já falei no quinto passo, é que se não for uma pessoa que tenha uma visão, né, mais consistente da dependência química, pode ser uma pessoa que tenha muito boa vontade, que tenha muita vontade de ajudar você, muita disposição, mas que pode acabar talvez muito mais repetindo um monte de frase feita, de jargão da recuperação, de questões moralistas como essa, né,
Ah, você recaiu porque tinha reserva, você recaiu porque no fundo você queria usar droga, você recaiu porque não foi um primeiro passo bem feito, manda escrever de novo o quinto passo, umas coisas desse tipo, tá? Escrever o quarto, né, e fazer o quinto, que não tem relação direta com o que está acontecendo. Eu não estou falando que é uma regra absoluta, imutável para 100% dos casos. Isso que eu estou dizendo agora, porque isso não existe, não tem regra absoluta, tá? Mas eu estou falando de chance, a possibilidade de que a pessoa que recai quando está tudo bem, né, seja porque não fez uma manutenção, um reforçamento, né, da sua base estrutural, é muito grande, né? É bem mais provável que seja por isso que a pessoa recaiu, não, ou teve uma situação de consumo, enfim, do que por uma reserva qualquer, né, que a pessoa diz que tem. É muito mais provável que seja por causa, então, da falta de reforço. Porque senão, o que vai acontecer com a nossa vida? Tá? Se a gente não reforça a nossa estrutura, acabamos fazendo da nossa vida um puxadinho. Olha isso, que uma hora ou outra vai desmoronar. Aquela coisa que foi feita de uma forma muito pouco planejada e aumentou aqui, puxou lá, fez um outro andar, fez uma sacadinha, fez um não sei o quê, né? Olha aí essas construções do exemplo, que é exatamente o que acaba acontecendo quando a pessoa cresce na sua vida de uma forma desorganizada, desregrada, né? Ele acaba virando uma caça monstro, né? Um Frankenstein aí, que você olha para isso e diz, nossa, isso vai cair a qualquer momento, tá? Agora pense bem, o dono desse puxadinho, né? Além de ter um problema, né, arquitetônico importante também, olha para esse negócio e o que você imagina? Nossa, vai cair a qualquer momento, não é? Não precisa ser engenheiro, ser, né, da área da construção civil para entender que esse negócio não vai, né, não vai se sustentar. Você vai falar, nossa, eu aqui não entro de jeito nenhum, né? Não vou morar num negócio desse, porque vai cair na minha cabeça, tá? Agora, esse negócio vai cair na sua cabeça, né? Ou esse puxadinho tem risco de cair, porque o dono, o que fez o puxadinho, no fundo, tinha vontade de que caísse, né? Que seria essa famosa reserva que a pessoa guardou, de que ela no fundo quer recair, porque até mesmo a pessoa que quer usar droga ainda, né? Ela não quer recair, né? A pessoa que guarda a fantasia de usar droga, né? A fantasia envolve usar droga e não ter problema. Não significa voltar ativa que estava antes. Ninguém quer ter problema. Então pensa, a pessoa que fez isso, esse puxadinho ali, ela imaginou, ela falou, não, eu vou construir um negócio que caia logo, né? Que dure 10 meses, né? Que dure um tempo e depois já, né, caia totalmente. É isso, né, que a pessoa pensou, desejou? Não, a pessoa quis fazer algo para a vida toda, mas obviamente que não é isso que está acontecendo, tá? E aí entra também uma outra questão, né, que é o relacionamento com um dependente químico, né, ou entre dependentes químicos mais ainda, tá? Se você que tem um pouco de noção desse processo de recuperação, né, conhece um dependente que também está em recuperação, e você identifica que a vida desse dependente é um puxadinho desses, né, que a pessoa até está em abstinência, até está se mantendo, mas ela está desse jeito, desses puxadinhos, né, que a qualquer momento vai cair, porque aquilo foi feito de uma maneira muito desorganizada, né, e tem comportamentos muito claros que demonstram isso, né, como no caso do drogado seco, né, que falamos antes, tá? Que também é um termo feio, né, que nem eu falei, mas estou usando os termos que são conhecidos para que vocês se identifiquem mais facilmente. Por que você iria se relacionar intimamente com alguém assim? Por que você escolheria, né, essa pessoa para ser o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, para ser o seu sócio, né, num projeto? De que maneira você, né, consegue imaginar que qualquer coisa que se construa com alguém que está dessa maneira, tá,
pode dar certo. E, óbvio, em nossa fantasia a gente até imagina, não, mas vai que a pessoa queira, não, no fundo é uma pessoa boa, né? E, enfim, uma série de argumentos que a gente acaba utilizando, né, nesse processo de autoengano, de querer que dê certo e não vê que é uma coisa que não tem sustentação mesmo. Ou, às vezes, né, tem situações que são mais difíceis de avaliar, porque às vezes a fachada ela é bonitinha, ela está arrumada, só que a estrutura não está. E aí é um pouco mais complicado, né, de você perceber. Tá? Então, às vezes você olha por fora e parece que tem uma estrutura legal, bonitinho, que é uma coisa arrumada. Só que você entra na casa e você começa a ver que tem rachadura, que tem parede mofada, que tem, né, um pedaço do chão que cedeu e abaixou. E aí, se você também tem um pouco de noção, você percebe, né, que mesmo que a casa esteja toda pintada, bonitinha, com piso novo, né, tem umas falhas estruturais importantes que comprometem a casa como um todo. Né? Se for um, um avaliador atento, né, que também não precisa ser engenheiro civil para perceber que se tem uma rachadura da largura de um dedo numa parede, se um piso afundou 10 centímetros num canto, vai ter problema. Né? Isso não, né? Um leigo também consegue, pelo menos, duvidar, né, suspeitar que tem alguma coisa. Então, às vezes, né, você pode entrar nesse relacionamento com alguém que está, né, numa fachada boa, mas depois que você entra, você vê a rachadura, você vê o bolor nas paredes, essas coisas, e aí você também tem que sair fora logo disso, porque, né, poderia parecer que estava bom, mas depois que você entrou não estava, não. E aí você precisa sair antes que isso caia na sua cabeça. Tá? E esse é um dos problemas das relações, né, entre duas pessoas que têm o mesmo problema. Né? Pode ser muito bom quando as duas estão num processo legal e pode ser muito ruim quando as duas, ou uma das duas, é um puxadinho desse que está para cair a qualquer momento. Tá? Enfim, estamos falando então aqui desse processo de manutenção eterno. A manutenção não tem como finalidade, então, para ir encerrando aqui essa parte, não tem apenas a prevenção da recaída. Como eu já disse, é pobre demais pensar numa manutenção para não recair. É como dizer que o diabético ele se cuida para não morrer, tá? É óbvio que ele não quer morrer, sem dúvida. Essa não é essa. Uma das ideias é não morrer de diabetes, de coma diabético, não ter uma amputação de membro, não ficar cego, que são, por exemplo, né, danos mais graves que a diabetes causa na pessoa. Só que isso, né, embora seja uma finalidade, é uma finalidade distante. A finalidade real é ter uma qualidade de vida boa, antes de qualquer outra coisa. Tá? Então, né, a manutenção tem como finalidade a constante melhora na qualidade de vida, na maneira em que se lida com os problemas do dia a dia, com as frustrações, com as pressões, com as vitórias e, obviamente, também com as derrotas. Entendem? Então, a manutenção, o que esse 10º passo nos propõe, não é prevenção da recaída unicamente. Tá? É óbvio que se a nossa vida está um puxadinho, temos que ter um processo de prevenção da recaída importante porque está mais iminente. Mas o que a manutenção permanente foca é justamente em que a nossa vida vai melhorar, a nossa vida vai avançar, os nossos compromissos vão evoluir, as nossas relações vão ser mais significativas, né? E a gente vai almejar e construir e projetar coisas mais importantes, e isso vai exigir de nós, então, uma condição emocional, né, estrutural muito, muito mais sólida. Então, esse é o ponto fundamental, né, da manutenção, e por isso eu acredito que a manutenção é para toda a vida, porque a gente não vai estagnar, a gente não vai ter um momento da vida que diga, não, agora não cresço mais, agora não vou evoluir mais, ou agora minha vida não vai mudar mais, porque mesmo que você resolva que você chegou onde você queria chegar, tá? As coisas mudam também. Então, por exemplo, né,
a questão da morte de pessoas, as famílias, os grupos familiares, eles são, né, eles têm essa mobilidade, eles são transitórios. Então, aí você fez toda a estrutura para cuidar da sua família, dos seus filhos, aí seus filhos ficaram grandes e foram embora de casa. Então, aí de repente você não tem mais seus filhos em casa para cuidar, aí está de novo só o casal, né, que aí tem que reorganizar a sua vida para viver junto mesmo, tá? Ou você tem que se reorganizar emocionalmente para agora ser um pai e mãe de um adulto, não mais de uma criança ou de um adolescente, que obviamente exigem recursos diferentes, né? Ser pai de adulto do que ser pai de adolescente, de jovem, né? É um erro muito comum dos pais continuar sendo pais de criança quando os filhos são adultos, né? Continuar tratando os filhos com o mesmo tipo de controle, né, e de falta de autonomia que tinham quando eram crianças. Então, enfim, uma infinidade de possibilidades que significam avanço, melhora, evolução, né, mas que vai exigir, né, que a gente esteja realmente nesse processo, né, constante de reforçar a estrutura, tá bom? Ficamos até aqui, daqui a pouco continuamos com a